Acho que o Palmeiras segue a busca por um cara para substituir o Mina, né? Acho que ele tem ainda esse sentimento de que no grupo dele ele não tem esse jogador. Mas a sensação que me passa, não é por uma questão de quantidade. Eu admito a minha ignorância no assunto Gustavo Gomes. Eu também, não tenho como avaliar o futebol desse jogador. Não tenho capacidade, não tenho conhecimento dele. Mas assim, ele é tão melhor do que o Palmeiras tem? Ou ele seria o jogador para substituir o Mina? Se o Palmeiras contrata o Jeromel, o Gil, o Miranda, jogadores que foram falados, eu falo, bom, vai ficar com um zagueiro demais, mas vai ter um zagueiro indiscutível. Agora, não sei se o Gustavo Gomes não é do mesmo nível dos que já estão lá. Também tenho minhas dúvidas. Mas o importante é contratar. Que não é um nível ruim, tá? Exato. Contratar é a coisa mais importante que tem no futebol. Gol não. Gol é irrelevante. Contratar para alguns Sentiu o Lofredo hoje tá... Passa credibilidade, não são ruins os zagueiros está contratando. Os zagueiros do Palmeiras. Todo mundo. Faz todo mundo feliz. Os zagueiros do Palmeiras não são ruins. Quando eu digo se o Gustavo Gomes é do nível dos que estão lá, não estou falando de nível baixo, Você não está dizendo que o Gustavo Gomes é ruim. Exato. Eu estou questionando se ele é tão bom quanto os que já estão lá. Luan é bom zagueiro, Juninho é bom zagueiro, o Antônio Carlos é bom zagueiro. Muitos times não têm zagueiros desse nível. Então, quando a gente fala aqui, sério, quando a gente fala aqui, olha, os clubes precisam aproveitar as categorias de base, os dirigentes tremem. Meu Deus, não vamos contratar ninguém. Eles querem é contratar. Também acho que, para não trazer um jogador que vá resolver teu problema, você usa os que você tem no elenco, ou então você puxa da categoria de base. Palmeiras tem jogadores na categoria de base. Tem chamado a atenção a qualidade dos times da base do Palmeiras. Palmeiras tem... Desde sub-11, sub-13 até sub-20, estiveram no ano passado, nos últimos anos, disputando as finais, não ganhando sempre, mas em quase todas as finais. Foi bem na Copinha. Mas dificilmente serão usados. Exatamente. Time com medalhão não aproveita, eu sempre falo isso, não se aproveita a base. O time do Fluminense também em 2012, vários jogadores apareceram ali e só conseguiram jogar no ano seguinte, quando vários medalhões saíram. Para mim é uma opinião formada minha, consenso na minha cabeça de que não se usa base no Brasil, senão por necessidade. A não ser que destoa muito, como é o caso do Gabriel Jesus, que é muito acima da média. Você não tem o que fazer com o moleque, você tem que subir ele, porque ele não tem mais como jogar lá. O Vasco se recuperou no Campeonato Brasileiro quando o Zé Ricardo começou a apostar nos o próprio mais Flamengo, jovens. Gente. Vocês podem falar que o trabalho do Rueda não foi bom, ou questionar a qualidade do trabalho do Rueda, mas ele fez com que alguns jogadores da base jogassem por necessidade, não por mérito. Ele e qualquer um que tivesse Exatamente. Lá. Porque chegou uma hora que, o que tem aí são os meninos, vão jogar. Mas eu acabei de falar por necessidade, não por mérito. Enquanto não tiver, o Vasco é a mesma coisa. Enquanto não tiver, olha, não tem jeito, vão ter que ser esses jogadores aí, vão contratar mais um. E aí, o curioso é isso, aí tem a mudança no comando técnico, né? E você pega o Rueda que tá chegando, parece a sensação que eu tenho que o cara tem mais moral para poder fazer qualquer mudança, porque ele tá chegando, né? Então você tem que dizer o seguinte, eu tenho que acreditar que ele vai impor o trabalho dele, ele vai fazer o que ele acredita ser melhor. E ele pega e aposta na base, o que parece óbvio. Muitas contratações são de grife, né? Isso. Vamos combinar, é grife, é para dizer, não, está vendo, o Gustavo Gomes jogou no Milan. Sabe, é uma coisa de grife. E às vezes não resolve. Muitas vezes não resolve. Muitas vezes é aquela jogada com o empresário. Ah, não, botou um jogador ali, mas tem que levar. Leva o meu, leva o outro três, aqui. Bota três ali. Não que eu não ache interessante, né? Que a gente se fortaleça, que a gente busque nomes no mercado. Assim, mas o futebol brasileiro, ele continua sendo, não só para os treinadores, mas como os jogadores, um baita trampolim. O cara vem pra cá, joga, se destaca, menos de um ano ele vai embora. Porque alguém quer ele de volta, o cara que emprestou ele quer ele de volta, ou o cara que emprestou ele conseguiu um negócio melhor do que aquele no Brasil. E assim, disso a gente vai vivendo. A minha maior preocupação eu estava vendo esses dias o trabalho de base que é feito no Palmeiras, eu me surpreendi. Por quê? Porque eu moro no Rio, acompanho o futebol profissional, a gente acaba não parando tanto para olhar com os detalhes, para algumas nuances do futebol. Parei para ver a base do Palmeiras e fiquei horrorizada. A base que é referência desde das suas primeiras categorias, ganha títulos, é competitiva, tem um trabalho interessante feito ali e eu não vejo ninguém jogar. Eu fiquei surpresa. E aí eu vou para outros times, tirando o Santos. O Santos tem tradição nisso, né? Se eu estiver equivocado, vocês podem até me corrigir. Eu acredito que o Santos já tem uma tradição de utilizar a base por uma forma da política do clube entender como funciona o futebol profissional. Mas é raríssimo. O próprio São Paulo, acabamos de falar, o São Paulo brigando sempre na Copinha, brigando no Sub-17. Cadê esses meninos? É um ou outro que aparece. E o Fluminense, nos últimos anos, está todo mundo jogando por necessidade. O Wendel... Mas vende rapidinho, né? Vende muito rápido. Você vê alguns jogadores... Usa pouco.
Não, e você, para renovar, às vezes dá um contrato maior, conseguir uma extensão de contrato, você dá um percentual maior de direitos ao jogador, ao investidor. O caso do Gustavo Scarpa aí, que já tinha no ano passado 40%, o Fluminense tinha 40% dos direitos do jogador só. Então você tem esse modelo do futebol que eu falei no início do programa. O clube, muitas vezes, ele se torna refém até porque quer, até pelo mau dirigente, até pela administração caótica, mas você tem que tratar esses... Não adianta você ficar cobrindo ali, jogando o lixo para baixo do tapete. Tem que levar com seriedade, como esse caso do Cueva que a gente debateu aqui. Não adianta você ficar discutindo ali, empurrando... Toma uma medida e assuma essa medida. Porque ficar jogando para a galera, o futebol brasileiro já está cansado desse modelo. Eu estou fazendo um levantamento assim, rápido de investimento do Palmeiras na zaga nos últimos anos. Então, 10 milhões de reais para contratar o Juninho, 10 milhões de reais para contratar o Luan, 5 milhões e meio de reais de luvas para o Emerson Santos assinar. Só nesses 3 foram 25 milhões de reais que saíram do Palmeiras, sem falar em salário, sem falar em luva para esses outros 2 jogadores, para você chegar à conclusão que você ainda quer um zagueiro. Me surpreende também. Então, assim, ou o investimento feito antes não foi bom, ou o planejamento que você está pensando agora não está certo. Né? Alguma coisa Sempre bom lembrar, acho que foi o não Bruno, bate. Não sei se foi o Bruno, foi alguém aqui que frisou, e é bom lembrar que o Palmeiras vendeu o Mina, que era um zagueiro importante, titular. Mas o que o Losetti quer dizer... Então, de repente, mesmo assim, tem 6 lá. E gastaram muito para trazer. Já era para estar no grupo. Com 6 zagueiros, 7 com o Mina, o substituto já era para estar no grupo. Mas, inclusive, quando trouxeram o Luan, já falavam que era por causa da saída do Mina. Né? O Juninho também. Então, assim, já tinha esse discurso. E é só para os palmeirenses e até para a diretoria do Palmeiras não achar ruim eu citar o investimento, o Palmeiras deve ter tido lucro na zaga, porque ele contratou o Mina e vendeu por mais do que pagou. O Vitor Hugo ele vendeu para a Fiorentina, se não me engano, também por um valor alto. Então, minha questão não é, olha o que você está fazendo com o dinheiro. Minha questão é se você está escolhendo bem. Se você gastou 25 milhões de reais em 3 jogadores nos últimos 6 ou 7 meses e agora chegou à conclusão que você ainda quer mais zagueiro, então você não está contratando direito. Traz o Vitor Hugo de volta, então, né? De repente é uma opção. Torcida e agora. Foi tão bem com o Mina. Se o Vitor Hugo voltasse, tenho certeza que torcedor do Palmeiras, a maior parte, estariam felizes. E nós também, porque o Vitor Hugo dava ótimas entrevistas, não dava? O Vitor Hugo sentava na entrevista coletiva, salvava qualquer repórter. Que figuraça! Né? Porque você já chega lá, já sabe que você vai poder fazer alguma coisa diferente. Que figuraça o Vitor Hugo, carisma total. Carisma total. Um abraço, Vitor Hugo. Tá na Itália, não tá? Tá na Itália? Manda um vídeo aí pra gente, o Vitor Hugo. Foi campeão brasileiro. A dupla titular era Mina e Vitor Hugo. Né? Muitos gols de cabeça. Além. Bem na defesa e bem no ataque. Jogada característica do time comandado pelo Cuca, os cruzamentos, gols de cabeça, né? Com participação muito grande dos 2 zagueiros. Vamos falar do Corinthians? Só lembrando que o Palmeiras joga amanhã com RB Brasil. Palmeiras amanhã, RB Brasil. Eu não lembro o horário, não tenho aqui, daqui a pouco eu passo o horário do jogo, mas vai ser na Arena Palmeiras. O Corinthians joga hoje contra a Ferroviária. Corinthians que estreou com derrota, né, para Ponte Preta em casa, ganhou do São Caetano. Hoje tem Corinthians e Ferroviária às 7h30 da noite. Palmeiras amanhã, 8h30 da noite, no Sport TV, me informa.